Olá, sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, amados. Estamos na segunda-feira, 3 de agosto, celebrando a Palavra de Deus, no momento Boa Nova. Hoje, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, de 22 a 36. É a continuação do Evangelho de ontem, do domingo. E Jesus aqui vai nos apontar várias questões que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia, que podem nos ajudar muito a vencer os nossos medos, as nossas dificuldades e as nossas questões que precisam ser resolvidas. Em primeiro lugar, eu quero te dar as boas-vindas, você que não está vindo aqui pela primeira vez, você que está chegando agora. Sou o diácono Valdinei dos Santos, sou aqui da cidade de Belo Horizonte. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí a ampliar cada vez mais essa boa nova do Senhor. Para que a gente possa começar bem a nossa reflexão de hoje, nós possamos pedir ao Espírito Santo que seja derramado sobre a nossa vida, que Ele possa vir ao nosso coração, à nossa mente, todo o nosso ser, que nos capacite a compreender bem a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amados irmãos, estamos aqui diante da Palavra de Deus hoje, trazendo esse texto, que alguns já conhecem, outros estão ainda não familiarizados, mas é um texto bem popular, bem conhecido, que é Jesus andando sobre as águas. Mas, assim, como é de costume, em algumas reflexões, é mais comum a gente trabalhar essa questão de o Senhor que caminha sobre as águas. E as águas aqui na palavra de Deus têm esse significado
das tempestades, né, que nós enfrentamos pela vida fora, né? O mar revolto significa as nossas ondas de problemas, que muitas vezes nos vemos afundando sobre eles. Mas hoje eu gostaria de tratar de um medo, de uma questão que nos atinge muito diretamente e é uma coisa que no nosso convívio do dia a dia, que é o medo. Não o medo, esse medo que nos protege de alguma questão, assim, que a gente chama de medo instintivo, né? O medo de um carro bater na gente, o medo de andar no escuro e alguém, né, nos assaltar, né? O medo de ficar sozinho em algum momento e se deparar ali com uma situação complicada. Não é bem esse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo que muitas vezes nos impede de realizar aquilo que nós devemos, um medo que meio que aprisiona a nossa vida, nos aprisiona em determinadas situações, nos aprisiona em determinados conceitos e preconceitos, né, que temos pela vida fora. Então, ou seja, quando Jesus caminhava sobre as águas e ia em direção aos discípulos, os discípulos ficaram apavorados, né? Porque nunca tinha visto aquela situação, nunca tinha presenciado um homem andar sobre as águas, né? E ao invés de eles contemplar aquela beleza, né? De ver que existia ali um fenômeno né, sobre-humano, um fenômeno onde poderiam pensar que Deus estava caminhando ali com eles, Deus estava ali vindo ao seu encontro, eles ficaram com medo. Não acreditaram, né, que Jesus pudesse realizar esses fenômenos, que pudesse caminhar sobre essa realidade e pudesse muitas vezes, né, lhe surpreender com essa naturalidade. Jesus estava vindo da montanha, do monte, e Jesus estava em perfeita sintonia com o Pai. Então Jesus estava ali, inclusive, acima dos fenômenos naturais. E mesmo assim aqueles homens ficaram com medo de Deus, medo de alguém que estava ali muito superior a eles. E muitas vezes nós temos esse medo. Nós temos esse medo que Deus talvez faça uma coisa que a gente não estava, né, nos surpreenda e faça algo que não estava nos nossos planos. Medo de assumir realmente essa intimidade com o Senhor, né? Medo de onde nos levará essa intimidade e às vezes não é aquilo que a gente pensa, não é aquilo que nós temos aqui na nossa mente, no nosso coração, como vontade. Então, é um medo que nos paralisa, que nos impede de ir além daquilo que nós podemos ir. Então, Jesus vem e diz para esses apóstolos, né? Diz para Pedro, principalmente Pedro, que foi ali, teve aquele episódio de sair e ir, né, em direção a Jesus, estava olhando para Jesus, mas logo que ele desviou, que ele sentiu o vento, ele desviou o olhar e aí começou a afundar. A igreja gritou: Jesus, salva-me. Jesus estendeu a mão e disse para ele: homem fraco na fé. Isso nos remete a uma outra situação, que é a questão da fé, a questão de realmente acreditar que Deus está no controle da nossa vida. E a fé, essa fé não é algo assim, né, a gente falar da fé, dizer que nós precisamos ter fé, né, que Deus realmente é uma coisa. Agora, experienciar essa fé, essa entrega, o que Pedro estava ali tentando fazer, e é o que nós fazemos, tateando na fé, essa entrega, né? Que muitas vezes nós começamos a entregar, mas fraquejamos um pouco, voltamos de novo, Jesus nos segura pela mão e nós vamos, né, vamos assim, de caída em caída, crescendo, né, fortalecendo essa nossa fé. E Jesus quis mesmo dizer isso, né? Pedro, você ainda está fraco na fé.
foi preciso que Pedro caminhasse com Jesus até o final. Nós vimos ali toda a trajetória de Pedro, que mesmo diante da maior situação, que era a prisão de Jesus, né, no momento da sua condenação, Jesus preso, Pedro ainda viveu essa realidade da fraqueza na fé, tanto que negou Jesus 3 vezes, passou pela culpa, ficou muito chateado, mas Pedro não entregou os pontos, ele retomou o processo, pediu perdão. E uma da maneira da gente crescer na fé, da gente fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e retirar o medo, à medida que nós vamos fortalecendo a nossa fé, nós vamos retirando, nós vamos eliminando o medo da nossa vida. E é quando nós pedimos perdão a Deus por aquilo. E muitas vezes o nosso medo está ligado a questões, a feridas interiores, a situações interiores que passamos, sobre, né, tudo que nós vivemos, a maneira como nós aprendemos sobre Deus, aquilo que nós ouvimos sobre Deus, que às vezes não foi a verdade, não, né, a maioria das vezes nós começamos na caminhada da fé, mas nós aprendemos a ter fé através do ouvir, né, do nosso pai, da nossa mãe, professor de catequese, do nosso pároco, padre, ou seja, muitas vezes nesse caminhar, essas pessoas que também estão na caminhada para poder encontrar, para poder experienciar, para poder fortalecer sua fé, muitas vezes também podem, em algum momento da vida, ter nos passado essa insegurança. E à medida que nós experienciamos, e olha só, Pedro foi preciso pegar na mão do próprio Cristo para poder conseguir fortalecer essa fé. Então, ou seja, para que nós possamos vencer, né? Para que nós possamos vencer os nossos medos, é necessário pegar na mão de Cristo. Fazer a experiência pessoal, como essas pessoas aqui de Genezaré, tocar na orla, tocar pelo menos no manto de Jesus. É necessário fazer essa experiência íntima com Cristo ressuscitado. O medo, ele não sai do nada, né? E muitas vezes carregamos medos longos anos da nossa vida. Eu carreguei medos interiores até bem pouco tempo. Tive uma grande vitória agora com a minha... eu não conseguia tirar a carteira de motorista de maneira alguma, mas foi enfrentando esses medos, trabalhando, pegando na mão de Cristo que eu pude vencer e hoje consegui a vitória. Ou seja, é preciso tocar no Cristo ressuscitado. E nós temos essa oportunidade, meus irmãos, nós temos essa oportunidade primeiro todos os dias, ou pelo menos todos os domingos, né? Principalmente mesmo nesse tempo, né, de pandemia, onde nós vivemos esse momento de isolamento, mas para aqueles que têm, né, que estão em boas condições, que estão aí, que podem participar, agora as missas estão abertas, tocar no Cristo ressuscitado. E se você não pode tocá-lo na oração, pode tocá-lo na sua fé, na sua meditação, na sua entrega, no seu dia a dia ali, na sua luta do dia a dia, você pode tocar no Cristo, através também do Espírito Santo que vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, a mensagem de hoje, né, para a gente não delongar mais, é que você possa aumentar a sua fé, mas para aumentar é preciso tocar no Cristo. Então faça a experiência de tocar no Cristo ressuscitado, para que você possa eliminar os medos da sua vida. Que Deus o abençoe nessa segunda-feira e o ilumine, para que você possa vencer todos os medos que estão te impedindo de ser plenamente feliz. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, com a graça de Deus.